Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui presentes nesse episódio. Hoje estamos recebendo dois convidados muito especiais, Rebeca Stein e João Castro, que são historiadores que se especializaram no nacionalismo e na história do Japão ao longo da sua narrativa. Olá a todos. Obrigada pelo convite, Lucas. Antes de começarmos a falar nesse podcast sobre o nacionalismo japonês, eu acho melhor explicar para os nossos telespectadores o que é o nacionalismo em si. O que vocês acham? Acho importante contextualizar para termos uma base do assunto a ser abordado. Para quem não conhece, o nacionalismo é um movimento que valoriza a identidade e a soberania de um povo, destacando elementos como cultura, língua e história. Ele pode unir uma nação, mas também já serviu de base para conflitos e ideias autoritárias em alguns períodos da história. Muito obrigado, João. Historicamente, agora indo diretamente para o Japão sendo um país com uma narrativa nacionalista desde o seu sistema imperial, como eram suas características como uma associação internacionalista? O nacionalismo japonês era fortemente ligado ao culto ao imperador. Considerado uma figura divina, durante o período imperial, principalmente antes e durante a Segunda Guerra Mundial, essa ideologia ganhou força com o militarismo e a ideia de superioridade japonesa. As associações ultranacionalistas defendiam a lealdade absoluta ao imperador e a expansão do poder do Japão sobre a Ásia. O movimento nacionalista, com sua propriedade de reiterar a memória de um povo ou governo anterior dessa região, visa a superioridade japonesa imperial. E como você acha que todas essas narrativas nacionalistas se fortaleceram para suas pautas do nacionalismo japonês atual? Eu acho que essas narrativas, especialmente após a Segunda Guerra, parte desse pensamento permaneceu. Hoje, existem grupos que tentam resgatar o orgulho nacional e a história japonesa, o que chamamos de nacionalismo revisionista. Ele busca reafirmar a identidade japonesa e defender uma posição mais firme no cenário internacional. Muito obrigado pela resposta. Inclusive, eu vou retomar um pouco sobre esses grupos de sociedade civil organizada mais tarde. Agora, Rebeca, com essa relação dos nacionalismos em seus diferentes tempos, eu acho que seria legal você nos dar um status para contextualizar a situação atual do Japão e seu governo, por favor. A situação atual do governo japonês é meio complicada de compreender, porque ela se baseia na Constituição de 1946, que é formada por uma monarquia parlamentarista democrática, similar à da Grã-Bretanha. O governo é dividido formalmente em 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo, em que a Dieta é o mais alto órgão do poder estatal, a autoridade suprema e o único corpo legislativo. Ela consiste em 2 câmaras, a dos deputados, com 480 cadeiras, e a Câmara dos Conselheiros, com 252 cadeiras. O primeiro-ministro é escolhido pela Dieta, dentre os próprios membros. Em seguida, ele escolhe o seu gabinete, e o gabinete passa a controlar o poder executivo. A Constituição do Japão reafirma que o nacionalismo soberano é de extrema importância para o seu país. Isso fica mais simbólico ao colocarmos em perspectiva da história, já que foi estipulado após a Segunda Guerra Mundial, momento de instabilidade japonesa, porque haviam se rendido após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Nos momentos de mais dificuldade é que os movimentos nacionalistas ficam mais fortes. O artigo 1 da Constituição do Japão dispõe que o imperador será o símbolo do Estado e da unidade do povo, derivando a sua posição da vontade do povo, no qual reside o poder soberano. Muito obrigado, Rebeca. E outra coisa interessante também é que estamos falando de uma forma de governo do outro lado do planeta, né? Tem muitas pessoas que não sabem como funciona o governo japonês, em quais quesitos somos diferentes ou semelhantes, e acho que para essa pergunta qualquer um de vocês dois pode responder. O Japão tem uma sociedade civil organizada com influência direta na política nacionalista revisionista, que chamam de Nippon Kaigi. E é muito doido pensar que esse grupo é ultranacionalista e tem 35 mil membros e controla 289 das 480 cadeiras do parlamento japonês atual. E também é muito comum ouvir discursos que dizem que o que acontece em outro país, ainda mais do outro lado do mundo, é indiferente para nós. Mas eles têm em São Paulo a sua maior sede fora do Japão, com um escritório coincidentemente localizado no bairro da Liberdade. Como vocês veem a influência do nacionalismo japonês no cenário global atual e, quem sabe, até mais especificamente no Brasil? O Japão é muito influente no âmbito global, por ser o 4º país com maior PIB, de acordo com o ranking da FMI. E como você comentou, Lucas, aqui no Brasil temos a maior concentração de descendentes de japoneses fora do Japão no mundo, representando 0,864% da nossa população.
segundo dados do IBGE. Temos até a Liberdade, né, como você falou, um bairro dedicado à cultura e comércio japonês, apesar de sua criação ter sido estratégica para o esquecimento da história. Antes, o bairro era chamado de Bairro da Pólvora. A região era majoritariamente ocupada por pessoas negras e é hoje conhecida como Largo da Liberdade. Era o Largo da Forca, visto um local onde escravizados fugitivos eram executados após serem condenados à pena de morte. A imigração começou em 1908, quando vieram para o Brasil muitas famílias japonesas em busca de oportunidades de trabalho nas plantações de café e oportunidades econômicas oferecidas, mesmo as condições de emprego e vida prometidas não tendo sido as ideais. Isso nos leva a aproximadamente 117 anos de incorporação entre o povo brasileiro e o povo e a cultura japonesa. As áreas em que mais vemos essa integração são nas artes e na comida. É comum vermos restaurantes de culinária japonesa espalhados pela cidade de São Paulo, práticas de origami e cerimônias do chá. Além desses dois pontos, a economia do país também sofreu impactos positivos acerca dessa aproximação. Essa influência é bem perceptível. A comunidade japonesa no Brasil carrega muitos valores culturais e sociais que vêm do Japão. Muitos valores ligados à disciplina, ao respeito e à coletividade vêm dessa herança cultural nipo-brasileira. Inclusive, em junho deste ano, a princesa Kako de Kashino, sobrinha do imperador, veio para o Brasil para celebrar a diplomacia recíproca dos dois países. A influência do ultranacionalismo japonês no Brasil é um tema histórico complexo, que se manifestou principalmente entre as comunidades de imigrantes japoneses, especialmente nas décadas que antecederam e sucederam à Segunda Guerra Mundial. Além da Nippon Kaigi, que falamos antes, tem também outro grupo importante nesse cenário chamado Shindo Henmei, Liga do Caminho dos Suditos. Após o fim da guerra, e como todo grupo nacionalista, suas principais características giram em torno da negação da derrota, violência, conflito interno na comunidade e a reação das autoridades brasileiras. É importante notar que o ultranacionalismo da época era uma ideologia importada e não era representativa de toda a comunidade nipo-brasileira. A grande maioria dos imigrantes japoneses buscava se integrar e conviver pacificamente no Brasil, mesmo durante o período de conflitos e perseguição. Atualmente, o impacto do ultranacionalismo no Brasil é considerado um capítulo histórico de imigração. Muito interessante, isso serve para percebermos que não estamos alheios ao que está acontecendo ao redor do mundo. Esse foi o programa de hoje, eu gostei muito de ter vocês aqui, e aos ouvintes que chegaram até o final, escutando e apreciando um pouco mais sobre o nacionalismo japonês. Muito obrigado e até a próxima.